Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar Aplicações de sistemas lineares. Nós vamos fazer aplicações usuais de sistemas lineares e algumas aplicações especiais de sistemas lineares, mas para ilustrar aonde esse conceito é aplicado em vários campos das ciências, tá? Então vamos começar com algumas aplicações usuais. Um primeiro exemplo aqui é esse, ó. Um caminhão tipo baú pode levar no máximo 58 caixas do tipo A ou B de mesmo tamanho. Elas têm respectivamente 56 quilos e 72 quilos. A carga máxima para esse caminhão é de 3,84 toneladas em cada viagem. Quantas caixas de cada tipo são transportadas por esse caminhão, estando ele com a capacidade máxima ocupada? Então vamos lá. Bom, como nós vamos resolver esse problema? Então nós temos aqui um caminhão, ele pode levar no máximo 58 caixas. Nós temos do tipo A ou do tipo B. Então, primeiro exercício, nós vamos chamar assim. A primeira coisa que nós vamos fazer, ó, número de caixas do tipo A, nós vamos chamar de A. Depois, o número de caixas do tipo B, nós vamos chamar de B. A gente sabe que o número de caixas do tipo A mais o número de caixas do tipo B vai ser o total de caixas que o caminhão pode transportar. Esse total é 58. Tá? Agora, cada caixa do tipo A, ela pesa 56 quilos. Então, quantos quilos eu vou ter quando eu colocar as caixas do tipo A? Eu vou ter 56 vezes A. Cada caixa do tipo B pesa 72 quilos. Quando eu colocar um número B de caixas desse tipo, quantos quilos eu vou ter? Eu vou ter 72 vezes B. Isso aqui não pode passar 3,84 toneladas, que é a mesma coisa que 3.840 quilos. Tá? Só para a gente fazer uma observação aqui, ó. 3,84 toneladas equivale a 3.840 quilogramas. Ok? Bom, agora eu tenho que resolver esse pequeno sistema. Eu vou resolver usando o método da adição. Por exemplo, eu vou multiplicar aqui por menos 56 para eu poder eliminar aqui o variável A. Tá? Então, ó, A vezes menos 56 dá menos 56A. B vezes menos 56 dá menos 56B. 56B. E 58 vezes 56 vai dar menos 3.248. Continua 56A. Aqui 72B igual a 3.840. Certo? Somando essas duas equações, ó, menos 56A com mais 56A é zero. 72B menos 56B dá 16B. 3.840 menos 3.248, isso daqui vai dar 592. Tá? Então, o B vai ser 592 dividido por 16. B vai dar 37. Então, são 37 caixas do tipo B. Para eu achar o tipo A, vou pegar essa daqui, essa equação. A mais o B dá 37. Isso aqui tem que dar 58. Então, o A é 58 menos 37
Então, o A vai ser igual a 21. Então, a pergunta do nosso problema, ó, quantas caixas de cada tipo são transportadas por esse caminhão? Resposta: são transportadas 21 caixas do tipo A e 37 do tipo B. Ok? Então tá aí, é um problema de aplicação de sistemas lineares. Segundo exemplo aqui, ó. Um copo cheio de água pesa 385 gramas. Com 2/3 de água pesa 310 gramas. Pergunta-se, qual é o peso do copo vazio? Na letra A. Na letra B, qual é o peso do copo com 3/5 de água? Então vamos lá, ó. Resolver esse problema aqui. Então, a gente sabe que o copo de água, o peso do copo de água, nós vamos chamar de C. C, peso do copo de água. Vou colocar massa, né? Massa do copo de água. Do copo. Desculpa, só do copo. Nós vamos chamar de A, a massa da água. Um copo cheio. Então, o copo com a água, ele vai pesar 385 gramas. Tá? O copo com 2/3 de água, ele vai pesar 310 gramas. Certo? O que nós vamos fazer aqui, ó? Bom, vamos multiplicar essa equação de baixo por -1 para a gente poder eliminar a variável C. Então, aqui continua C mais A igual a 385. Agora, C vezes o -1 é o C. 2/3 de A vezes -1 é menos 2/3 de A. 310 vezes -1 é menos 310. Somando, ó, C menos C é zero. A menos 2/3 de A vai dar 1/3 de A. Então, A sobre 3. E aqui, 385 menos 310, isso aqui vai dar 75. Tá? Então, A sobre 3 é 75, então A vai ser 75 vezes 3. Então, A vai ser igual a 225 gramas. Então, aqui, ó, essa é a massa da água no copo cheio. Tá? Ele quer saber no item A qual é a massa do copo, certo? Então, para a gente achar o C, ó, C mais A é igual a 385. Como descobrir A é 225, C mais 225 é igual a 385. Então, C vai ser 385 menos 225. Então, C vai ser igual a 160 gramas. Resposta da A. Qual é o peso do copo vazio? Copo vazio
Pesa 160 gramas. Ok? Na letra B, qual é o peso do copo com 3/5 de água? Na letra B, a gente quer saber o copo mais 3/5 de água. Então, vai ser 160 do copo mais 3/5 de 225, tá? Isso vai ser 160 mais 3/5, 225. 225 vezes 3 dividido por 5, isso aqui vai dar 135. Isso aqui vai dar 295 gramas. Então, a resposta da B, copo com 3/5 de água pesa 295 gramas. Ok? Outro problema. Problema 3. Carlos e sua irmã, Andréia, foram com seu cachorro Bidu à farmácia do seu avô. Lá encontraram uma velha balança com defeito que só indicava corretamente pesos superiores a 60 kg. Assim, eles se pesaram 2 a 2 e obtiveram as seguintes marcas. Carlos e o cão pesaram juntos 87 kg. Carlos e Andréia pesaram 123 kg. Andréia e Bidu pesaram 66 kg. Nessas condições, determine o peso de cada um deles. Então, vamos fazer o seguinte. Então, no exemplo 3, nós vamos fazer o seguinte, ó. Peso da Andréia vai ser o A. Peso do cachorro, né, do Bidu, vai ser B. E o peso do Carlos vai ser C, tá? Bom, então a gente sabe que o Bidu mais o Carlos pesaram 87 kg. A gente sabe que a Andréia mais o Carlos pesaram 123 kg. A Andréia mais o Bidu pesaram 66 kg. Certo? Vamos resolver esse sistema aqui pela regra de Câmara. Então, o determinante D vai ser, aqui tem 0A, 1B e 1C. Aqui tem 1A, 0B e 1C. Aqui tem 1A, 1B e 0C. Esse determinante vai dar 0 vezes 0 vezes 0, 0. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1 vezes 1 também é 1. Na volta, 1 vezes 0 vezes 0 é 0. 1 vezes 1 vezes 0 é 0. 0 vezes 1 vezes 1 também é 0. Então, esse determinante aqui vai dar 2. Tá? Agora vamos calcular o DA. Vou substituir aqui a primeira coluna por 87, 123 e 66. A segunda coluna é 1 vezes 0 vezes 1, vezes 1 vezes 1 vezes 0. A terceira coluna. 87 vezes 0 vezes 0 é 0. 1 vezes 1 vezes 66. 66. 1 vezes 123 vezes 1 é 123. Na volta, 66 vezes 0 vezes 1 é 0. 1 vezes 1 vezes 87 é 87.
0 vezes 123 vezes 1 é 0. Isso daqui vai nos dar 102. Ok? Então, o peso do A vai ser dA sobre D, é 102 dividido por 2. Então, isso aqui vai nos dar 51. Então, esse é o peso da Andréia. 51. Vamos achar agora o peso do Bidu, DB. Pelo DB, né? DB. A primeira coluna aqui eu vou manter, ó. 0, 1 e 1. 0, 1 e 1. No lugar da segunda coluna, eu vou substituir por 87, 123 e 66. Então, 87, 123 e 66. E a última coluna mantém 1, 1 e 0. Calculando esse determinante, ó, 0 vezes 123 vezes 0 é 0. 81 vezes 1 vezes 87 vezes 1 vezes 1 é 87. 1 vezes 1 vezes 66 é 66. Na volta, 1 vezes 123 vezes 1 é 123. 61 vezes 1 vezes 0 é 0. 0 vezes 1 vezes 87 também é 0. Fazendo essa conta aqui, isso aqui vai dar 30. Então, o peso do Bidu, DB sobre D, ou seja, 30 sobre 2, vai dar 15. O peso do Bidu. Agora, o peso do Carlos, né? Vamos calcular o DC. DC, eu vou manter a primeira coluna, 0 e 1. Vou manter a segunda, 1, 0 e 1. E no lugar da terceira coluna, eu vou colocar 87, 123 e o 66, tá? Fazendo as contas aqui, ó, 0 vezes 0 vezes 66 é 0. 1 vezes 123 vezes 1 é 123. 87 vezes 1 vezes 1 87. Na volta, 1 vezes 0 vezes 87 é 0. 1 vezes 123 vezes 0 é 0. 66 vezes 1 vezes 1 é 66. Fazendo essas contas aqui, isso aqui vai dar 144. Então, o peso do Carlos vai ser DC sobre D. 144 sobre 2 e vai dar 72. Então, ficou assim, ó, a resposta. André. André pesa 51 quilos. Bidu, 15 quilos. E Carlos, 72 quilos. Tá aí, ó. Esse é o exercício 3, né? Determine o peso de cada um deles. No 4, uma florista vende arranjos de flores com rosas, margaridas e cravos. Então, rosas, margaridas e cravos, tá? Nos tamanhos pequeno, médio e grande. Pequeno, médio e grande. Cada arranjo pequeno contém uma rosa, 3 margaridas e 3 cravos. Cada arranjo médio contém 2 rosas, 4 margaridas e 6 cravos. Cada arranjo grande contém 4 rosas, 8 margaridas e 6 cravos. Um dia a florista notou que havia usado um total de 24 rosas, 50 margaridas e 48 cravos, ao preparar as encomendas desses 3 tipos de arranjo. Quantos arranjos grandes fez a florista? Quantos arranjos grandes? Vou fazer assim, ó. Então aqui ela tem os... ela coloca rosas, margaridas e cravos, né? Rosas, margaridas e cravos. Rosas,
margaridas e cravos. Rosas, margaridas e cravos. Tem arranjos pequenos, médios e grandes. Então, no arranjo pequeno, cada arranjo pequeno contém uma rosa, 3 margaridas e 3 cravos. Uma rosa, 3 margaridas e 3 cravos. No médio, cada arranjo médio, 2 rosas, 4 margaridas e 6 cravos. Então, 2 rosas, 4 margaridas e 6 cravos. 2 rosas, 4 margaridas e 6 cravos. No grande, cada arranjo grande contém 4 rosas, 8 margaridas e 6 cravos. 4, 8 e 6. Tá? Em um dia, a florista notou que havia usado 24 rosas. Então, ela usou 24 rosas, 50 margaridas, e 48 cravos. Ela fez, né, nesse dia, a gente não sabe, então ela fez X pequenos, Y médios e Z grandes. Aí ela quer saber quantos arranjos grandes ela fez. Ela quer saber o Z. Esse é o objetivo do problema, né? Quer descobrir o Z. Bom, então como que eu vou montar esse sistema? Vou montar esse sistema assim, ó. São 24 rosas, né? Então, ela tinha, para cada arranjo pequeno, ela tinha uma rosa. Então, 1 vezes X é X. Uma rosa para cada X pequeno. Mais 2 rosas para cada Y médio. Mais 4 rosas para cada Z grande. Um total de 24 rosas. Okay? Depois, margaridas. 3 para cada X pequeno. Então, 3X. Mais 4 para cada Y médio. 4Y. Mais 8 para cada Z grande. 8Z. Num total de 50 margaridas. Aí depois, cravos. 3 para cada arranjo pequeno. Então, 3x, né? São x pequenos, ó. Mais 6y, né? Porque são y médios. Mais 6 vezes o z, porque são 6 grandes. Num total de 48 cravos. Então, esse aqui é o sistema que nós temos que resolver. Ok? Bom, como ele quer só o z, nós vamos fazer só o z. Vamos fazer assim, ó. A nossa matriz, para a gente calcular o determinante, é 1, 2, 4, 3, 4 e 8, 3, 6 e 6. Então, o nosso determinante D aqui, ele vai ser tirado dessa matriz. Ó. 1, 2 e 4.
3, 4 e 8. 3, 6 e 6. Calculando esse determinante, 1 vezes 4 vezes 6 é 24. 2 vezes o 8 vezes o 6 é 48. 4 vezes o 3 vezes o 6 dá 72. Na volta, 3 vezes 4 vezes 4, 48. 6 vezes 8 vezes 1, 48. E 6 vezes 3 vezes 2, 36. Fazendo essa continha aqui, esse determinante aqui vai dar 12. Como quer achar somente o número de arranjos grandes, né? Então ele quer achar só o Z, vamos calcular o DZ. Então eu vou repetir a primeira e a segunda coluna, o determinante de cima aqui, e vou trocar a última coluna pela coluna dos termos independentes, 24, 50 e 48. 24, 50 e 48. Então, 1 vezes 4 vezes 48 dá 192. Mais 2 vezes 5 vezes o 3 dá 300. Mais 24 vezes 3 vezes 6, 432. Na volta, 3 vezes 4 vezes 24, 288. 6 vezes 5 vezes 1, 6 vezes 50 vezes 1, 300. E 48 vezes 3 vezes 2, menos 288. Isso aqui vai nos dar 48. Então, o Z vai ser DZ sobre D, vai ser 48 sobre 12. Isso daqui vai nos dar 4. Resposta: fez 4 arranjos grandes. Ok? Agora, algumas aplicações especiais de sistemas lineares. Uma é a alocação de recursos, né? Então, quando você tem recursos limitados para um projeto e você quer algumas aplicações especiais de sistemas lineares. Alocação de recursos. Então, quando você tem uma quantidade limitada de recursos, né, sujeito a mais restrições, nós podemos equacionar isso daí usando sistemas lineares e resolver o problema. Então, vou dar um exemplo aqui aplicado à biologia. Um biólogo colocou 3 espécies de bactérias, denotadas por espécie 1, 2 e 3, em um tubo de ensaio, onde elas serão alimentadas por 3 fontes diferentes de alimento. Então, a fonte A, a fonte B e a fonte C. Cada dia serão colocados no tubo de ensaio 2.300 unidades do alimento A, 800 unidades do B e 1.500 unidades de C. Cada bactéria consome um certo número de unidades de cada alimento por dia, como mostra a tabela abaixo. Quantas bactérias de cada espécie podem coexistir no tubo de ensaio de modo a consumir todo o alimento? Então, ó, cada bactéria do tipo 1 come 2 porções, 2 unidades do alimento A, uma unidade do B e uma do C. Cada bactéria da segunda espécie aqui, 2 unidades do A, 2 do B e 3 do C. Do tipo 3 aqui, elas comem 4 unidades de A, não comem o alimento B e uma unidade do C. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Ó? Então, A, X bactérias do tipo 1, né? A, X bactérias do tipo 1, Y do tipo B, 2,
e Z do tipo 3, tá? Agora vamos ver quanto alimento A é consumido. Então, duas do tipo 1, duas para cada uma do tipo 1, duas para cada uma do tipo 2 e 4 do tipo 3. Vai ser 2x mais 2y mais 4z. Elas vão consumir no total aqui, ó, 2.300 unidades por dia. Tá? Agora do alimento do tipo B. Uma da bactéria, uma para cada bactéria X, duas para cada bactéria tipo 2 e 0 para o tipo 3. Então, 1, 2 e 0. 1x, 2y e 0z. E elas vão consumir 800 unidades. E agora do alimento C, é uma, cada bactéria do tipo 1 come uma, do tipo 2, 3, do tipo 3, 1. 3 e 1. 3, 3y e 1z. E elas vão consumir 1.500 unidades. Feito. Agora, ó, quantas bactérias de cada espécie podem coexistir? Então, nós temos que achar o X, o Y e o Z. Esse é o nosso objetivo, certo? Bom, vamos usar aqui a regra, de Cramer, né? Para a gente resolver esse problema. Lembrando, né? Esse aqui é o exemplo 5, né? Então, vamos calcular aqui ó, o determinante D. Determinante D, determinante formado por 2, 2 e 4, que são os coeficientes, né? 2, 2 e 4, 1, 2 e 0, 1, 3 e 1. Calculando esse determinante, nós vamos ter 2 vezes 2 vezes 1, 4. 2 vezes 0 vezes 1, 0. 4 vezes 1 vezes 3 é 12. Na volta, 1 vezes 2 vezes 4 é 8. 3 vezes 0 vezes 2 é 0. E 1 vezes 1 vezes 2 é 2. Isso aqui vai nos dar 6. Agora vamos calcular aqui o dx. Eu calcular aqui o dx, vou substituir a primeira coluna aqui por 2.300, 800 e 1.500. Segunda coluna 2, 2 e 3. A terceira coluna 4, 0 e 1. Fazendo o determinante aqui, 2.300 vezes 2 vezes 1 é 4.600. 2 vezes 0 vezes 1.500 é 0. 4 vezes 800 vezes 3 é 9.600. Na volta, 1.500 vezes 2 vezes 4 vezes 1.000. 3 vezes 0 vezes 2.300 é 0. E 1 vezes 2 vezes 800 é 1.600. Fazendo essa soma, isso aqui vai dar 600. A bactéria do tipo X, quantas tem? É dx dividido por D. Então, é 600 dividido por 6. Isso aqui vai dar 100. Vamos agora achar o dy. dy. Eu vou manter a primeira coluna, 2, 1. A segunda eu substituo por 2.300, 800 e 1.500. E mantenho a terceira coluna, 4, 0 e 1. Tá? Então, 2 vezes 800 vezes 1 é 1.600. 2.300 vezes 0 vezes 1 é 0. 4 vezes 1 vezes 1.500 é 6.000.
Na volta, 1 vezes 800 vezes 4 é 3.200. 1.500 vezes 0 vezes 2 é 0. E 1 vezes 1 vezes 2.300, 2.300. Fazendo essa soma aqui, isso aqui vai dar 2.100. Então, quantidade de bactéria Y é dy sobre d. Vai ser 2.100 dividido por 6. Isso aqui vai dar 350. Por último, a quantidade de bactérias do grupo 3 aqui. Vou achar o DZ. Eu vou conservar a primeira coluna, vou conservar a segunda e vou substituir a terceira pelos termos independentes. 2.300, 800 e 1.500. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 2 vezes 1.500 dá 6.000. 2 vezes 800 vezes 1, 600. 2.300 vezes 1 vezes 3 dá 6.900. Agora na volta, 1 vezes 2 vezes 2.300 é 4.600. 3 vezes 800 vezes 2 dá 4.800. 1.500 vezes 2 vezes 1 dá 3.000. Fazendo essa conta aqui também vai dar 2.100. Então, o número de bactérias do terceiro grupo é o Z, que é DZ sobre D. 2.100 sobre 6 também vai dar 35. Então, a resposta, né? Quantas bactérias há de cada grupo? Resposta A, 100 do tipo 1. Trezentos e cinquenta do tipo 2 e 350 do tipo 3. Tá certo? Outra aplicação especial é no balanceamento de equações químicas. O que é um balanceamento de equações químicas? Bom, uma reação química, você tem as substâncias, que são os reagentes, tá? E quando misturados aqui, eles vão formar novos produtos. Aqui você tem moléculas, as moléculas dos reagentes, que se combinam e formam novas moléculas dos produtos, né? Mas a quantidade de átomos que nós tínhamos antes da reação acontecer é a mesma que nós vamos ter depois. Então, quando a gente faz um balanceamento de equações químicas, a gente diz que a quantidade de átomos que eu tenho nos reagentes tem que ser igual à quantidade de átomos que eu tenho aqui nos produtos, tá? Então, vamos fazer um exemplo. Ó. A combustão da amônia, NH3, em oxigênio, né? Só lembrando, o oxigênio é O2, produz nitrogênio, N2, e água. Água é H2O. Encontre uma equação química balanceada para essa reação. Então, vamos lá. Então, nós vamos misturar amônia com oxigênio. Esse daqui é o exemplo 6, né? Então, nós temos amônia, NH3, ó. Nós vamos juntar com oxigênio, que é O2. Aí nós vamos ter uma reação química. E nessa reação nós vamos ter nitrogênio, que é N2, e água. Mais água. Bom, o que nós temos que ver? Ó? Que antes, aqui nós temos átomos de nitrogênio, de hidrogênio e de oxigênio. Olha lá.
Nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. Então aqui eu tenho X átomos mais Y átomos, vai nos dar Z átomos desse e W átomos, W moléculas dessas aqui, né? Então nós temos X dessas moléculas. Então, por exemplo, aqui, o nitrogênio, eu tenho X aqui. X. Aqui eu tenho 2 nitrogênio. Eu tenho Z dessa molécula, cada molécula eu tenho 2. Então, X é igual a Z. Ok? O hidrogênio, eu tenho 3 átomos de hidrogênio nessa molécula. Então, como eu tenho X moléculas, né? Então, 3x aqui, certo? E aqui eu tenho 2 em W moléculas, 2 átomos em W moléculas. Então, 2 W. Tá? Agora, para o oxigênio, eu tenho Y2, aqui eu tenho Y moléculas, cada molécula tem 2 átomos, né? Então, 2Y. Aqui o oxigênio, eu tenho 1 átomo de oxigênio em W moléculas. Então, é igual a W. Tá? Bom, eu posso deixar isso daqui agora, então, em função de uma delas. Tá? Isso aqui é um sistema. A gente montar esse sistema aqui, ele vai ficar assim, ó. Se eu colocar ele assim, ó, x, y, z e w nessa ordem, então aqui eu tenho x mais 0y mais menos 2z, né? Eu vou passar o 2z para cá, fica menos 2z mais 0w igual a 0. Aqui eu tenho 3x, não tem y, né? Então 0y, não tem z, mais 0z. Passar o 2w para lá, fica menos 2w, igual a 0. Aqui eu tenho 0x, eu tenho 2y, não tenho z, 0z. Se eu passar o w para lá, menos w igual a 0. O sistema aqui, olha, ele tem mais incógnitas do que equações. Tá? Então, ele é um sistema possível, porém indeterminado. Um sistema possível, mas indeterminado. Existem infinitas soluções para ele. Quando acontece isso, a gente deixa a solução de forma genérica. Vamos deixar ela em função do W. Tá? Então, como que ela vai ficar em função do W? Se eu pegar aqui o Y, passar o 2 dividindo, Y é W sobre 2. Tá? O X. Se eu passar o 3 dividindo, X é igual a 2W sobre 3. Tá? E agora o Z. Vou pegar isso daqui. Ó. Como o X é 2W sobre 3 e o X é igual a 2Z, cancela esse 2 com esse 2. O Z vai ser igual a W sobre 3. Então, uma solução genérica aqui, ó. O X, ele é 2W sobre 3. O Y é W sobre 2. O Z é W sobre 3. E o W é um valor arbitrário aí que você pode escolher. Tá certo? Aí, ó. Essa é uma solução para esse balanceamento aqui nessa reação química. Tá? Exemplo 7, então. Vamos fazer um exemplo aqui usando números, né? Considerando essa equação química não balanceada, aqui eu tenho magnésio mais ácido clorídrico, vai resultar em cloreto de magnésio mais hidrogênio. E admitindo-se no balanceamento o coeficiente 6 para cada produto, o coeficiente de cada reagente será, respectivamente, aqui nós temos as alternativas. Vamos lá. No 7, então, nós vamos reagir aqui. Viu?
mais ácido clorídrico, resultando isso daqui em cloreto de magnésio, mais hidrogênio. Bom, os coeficientes aqui, eu não sei, né? Então, eu tenho para os produtos X, Y, os reagentes, né? Para os produtos Z e W. Tá? Bom, para cada molécula X aqui, eu tenho um átomo de magnésio. Para cada molécula Z também tem um átomo de magnésio. Então, o X é igual ao Z. O Y. Cada molécula Y, eu tenho um H. E aqui, para cada molécula W, eu tenho 2H. Então, eu preciso... cada molécula Y precisa de duas moléculas W. Tá? Na verdade, o Y, a quantidade de Y tem que ser o dobro da quantidade de W. Por quê? Porque cada Y tem a metade de H. E a mesma coisa para o cloro, né? Tem a metade do cloro. O Y precisa do dobro da quantidade de Z. Ele falou que os coeficientes dos produtos são 6. Então, o Z e o W são 6. Então, isso aqui implica o seguinte, ó. Que o X, como ele é igual ao Z, o X é igual a 6. E o Y, ele é 2 vezes o W. Ele vai ser 2 vezes o 6, que é 12. Ou, né, o Y, ele é 2 vezes o Z. O Z também é 6. 2 vezes 6, então ele é 2. Então o X é 6 e o Y é 12. Para cada 6 moléculas de H2, eu preciso ter 12 moléculas de HCl. Tá? É por isso que ele está falando. A alternativa correta é a C. Ok? E agora, circuitos elétricos. Nos circuitos elétricos, nós temos que, aqui, por estudar circuitos elétricos lá na física, vocês vão ver aqui aqui a outra aplicação especial para sistemas lineares é em circuitos elétricos. Quando a gente for estudar circuitos elétricos, nós vamos aprender a lei de Ohm. A lei de Ohm diz basicamente que a tensão num resistor ohmico ele é a resistência vezes a intensidade da corrente. E nós vamos aprender aqui as leis de Kirchhoff. As leis de Kirchhoff, que diz o seguinte, né? A primeira lei de nós são esses pontos aqui, onde o circuito termina e começa a outra, tá? Diz assim que a soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. A soma do I que entra é igual à soma das correntes que saem de um nó. E a lei das malhas. A malha é um circuito, tá? Um pedaço fechado do circuito aqui. Ele diz assim que a soma das tensões aqui é zero. Tá? Eu tenho esse pequeno circuito aqui. Nesse circuito eu tenho 3 malhas. Eu não preciso usar as 3 para resolver ele. Eu tenho essa pequena malha aqui. Aqui eu tenho um nó A que entra a corrente I1 e sai a corrente I2 e a corrente I3. Elas chegam aqui no B. No B chega a corrente I3, chega a corrente I2 e sai a corrente 1. Tá certo? Aqui eu tenho uma bateria. Aqui eu tenho outra bateria.
E aqui eu tenho um resistor, outro resistor, tá? Bom, você adota um sentido, por exemplo, posso escolher o sentido positivo como sentido horário, como está aqui no desenho. E se a corrente elétrica está no sentido da malha, ela é positiva, se está no sentido oposto, ela é negativa. E quando a corrente entra pela bateria no sentido negativo, essa tensão você subtrai. Se entrasse pelo positivo, você iria somar. Então, ó, olhando aqui para o nó A, nós temos que no nó A entra I1 e sai I2 e 3. Então, I1 é igual a I2 mais I3. Tá? Na malha 1, que é essa malha aqui. Eu tenho a tensão aqui, então a tensão, vamos chamar essa tensão aqui, tensão de 1, essa tensão aqui, tensão 3. Vamos chamar essa aqui de DDP, DDP4, vai, a DDP4. Então, ó, a DDP1 mais a DDP3 mais a DDP4, isso aqui dá zero. E na malha 2, nós temos aqui, vamos chamar aqui a tensão de tensão 2, né? E aqui nós vamos chamar de tensão 5. Então, ó, na malha 2 eu tenho, ó, aqui a tensão é positiva, né? Também aqui, bom, aqui a tensão 2, mais a tensão 5, mais a tensão 3, também vai dar zero, tá? Como é que eu vou montar aqui o meu sistema? Então, eu vou montar assim, ó. Como I1 é igual a I2 mais I3, então I1 menos I2 menos I3 vai dar zero. Tá? Agora aqui, I1. I1 é a resistência, que é 7 ohms, vezes a corrente. Então é 7 vezes I1. 7 I1 7 I1. Agora aqui, mais 3 3. Agora que como a corrente sai pelo positivo, fica menos. Menos 30 é igual a zero. E aqui, o 2. O 2 é 11 vezes I2. Mais o 5. O 5, a corrente está entrando no negativo e saindo no positivo. Então, você subtrai. Menos 50. Menos 50 mais... que está no sentido contrário, né? Ó, a malha está subindo e a corrente está descendo. Então, é negativo. Menos 3 e 3. Menos 3, 3. Essa soma aqui tem que dar zero. Eu acho I1, I2 e 3. Primeiro vamos achar o determinante D. Que tem 1 e 1, menos 1 e 2, menos 1 e 3. Aqui eu tenho 7 e 1. Aqui, ó, eu posso escrever assim, né? I1 menos I2 menos I3 igual a zero. 7 e 1. Não tem 2, tá? Então, mais 0, 2, que é 0. Mais 3 e 3, igual a 30. Aqui é 3. Aqui não tem 1, 0 e 1. Então, aqui é 0. 11 e 2. Então, aqui é 11. Menos 3 e 3. Então, aqui é menos 3.
Passo 50 para cá, menos 50 igual a 50. Fazendo esse determinante, ó, 1 vezes 0 vezes menos 3 é 0. Menos 1 vezes 3 vezes 0 também é 0. Menos 1 vezes 7 vezes 11 dá menos 77. Na volta, 0 vezes 0 vezes menos 1 é 0. 11 vezes 3 vezes 1 é 33. Menos 3 vezes menos 1 vezes 7 vai dar 21, né? Então, voltando, menos 21. Isso aqui vai dar menos 133. Vamos achar agora o D1. DI1, né? O determinante da corrente 1. Então, eu vou substituir aqui, ó, essa coluna por 0, 30 e 50. 0, 30 e 50. Segunda coluna eu vou manter. Menos 1, 0 e 11. Terceira também. Menos 1, 3 e menos 3. Isso aqui vai dar 0 vezes 0 vezes menos 3 é 0. Menos 1 vezes 3 vezes 50 dá menos 150. Menos 1 vezes 30 vezes 11 dá menos 330. 50 vezes 0 vezes menos 1 é 0. 11 vezes 3 vezes 0 é 0. E menos 3 vezes menos 1 dá 3. Vezes 30 dá 90. Menos 90. Isso aqui vai dar menos 570. Então, a corrente I1 é o DI1 dividido por D. Vai ser menos 570 dividido por menos 133. Isso aqui vai dar aproximadamente 570 dividido por 133. Isso aqui vai dar 4,3 aproximadamente. 4,3 amperes. Agora nós vamos calcular o DI2. Calcular a corrente 2. Vamos lá, DI2. Eu vou manter a primeira coluna, 1, 7 e 0. A segunda coluna eu vou substituir por 0, 30 e 50. 0, 30, 50. E a terceira coluna eu vou manter menos 1, 3 e menos 3. 1, 3 e menos 3. Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar 1 vezes 30 vezes menos 3 dá menos 90. 0 vezes 3 vezes 0 é 0. 1 vezes 7 vezes 5, menos 1 vezes 7 vezes 50 é menos 350. Na volta, 0 vezes 30 vezes menos 1 é 0. 50 vezes 3 vezes 1 é 150. Como na volta, menos 150. Menos 3 vezes 0 vezes 1 é 0. Então, isso aqui vai nos dar menos 590. Então, I2 vai ser D2 sobre D. Então, vai ser menos 590 sobre menos 131. Se a gente fizer essa divisão aqui, menos 590 dividido por menos 590 dividido por menos 131, isso aqui vai dar aproximadamente menos 4,5 amperes. E agora vamos calcular o DI3. Eu vou manter a primeira coluna, 170. A segunda coluna, vou manter menos 1, 0 e 11. Menos 1, 0 e 11. Agora a terceira coluna eu vou substituir por 0, 30 e 50. 1 vezes 0 vezes 50 é 0.
0 vezes 7 vezes 11 é 0. Menos 1 vezes 30 vezes 0 é 0. Agora volta. 0 vezes 0 vezes 0 é 0. 11 vezes 30 vezes 1 é menos 330, né? Menos. Está voltando. 50 vezes menos 1 dá menos 50. Vezes 7 dá menos 350. Menos da volta mais 350. Isso aqui vai dar 20. Então, o I3 vai ser D. I3 sobre D. Então, vai ser 20 sobre menos 131. Isso aqui vai dar aproximadamente menos 0,15 amperes. Esse menos significa que o sentido que a gente adotou aqui para o I3 é o contrário. Ao invés dela estar descendo, ela está subindo essa corrente. Tá bom? Então é isso, pessoal. Esses foram alguns exercícios de aplicação. Espero ter ajudado vocês. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.